Fala pra gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão, aquele dia maravilhoso que você entendeu a verdade do evangelho de fato, foi lá na frente, fez aquela oração do pecador, eu, Tiara, recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Posso chamar você de Rafa? Claro, Pode? Você me autoriza? de boa. Ok. Então, caiu um negocinho aqui, mas deixa. Bola pra frente. Então, meu irmão, minha conversão começou pela vida do meu irmão. Meu irmão ele se converteu aos 8 anos de idade. Meu pai era espírita e a minha família não tinha nada a ver com Jesus. E aí ele começou a orar. Uma criança de 8 anos começou a orar, a interceder e acreditar em tudo aquilo que Deus colocava ao coração dele. E ele falou que se agarrou àquela passagem que fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu era pagodeira, né? Eu abria show para Jorge Aragão, para Fundo de Quintal, e tocava pandeiro. Era a única menina de um grupo, né, de pagode de oito pessoas. Eu era a única menina. E nós seguíamos nessa linha, né? Minha mãe não acreditava em nada, meu pai espírita, meu irmão cristão. Aquele cristão compromissado, que não faltava em nenhum culto, muito compromissado desde muito criança. Passaram-se os anos e ele continuou orando, intercedendo. Bom, ele me chamava muito para ir para a igreja, mas apesar de ser muito compromissado, ele não tinha muita sabedoria. Então ele falava assim, olha, ou você vai para a igreja ou você vai para o inferno. Eu sempre fui muito afrontosa. Eu era afrontosa demais. Então eu falava assim, quero ver quem me leva para o inferno. Como se eu tivesse algum poder, né? Então eu falava sempre dessa maneira. E ele me convidava. E pela rigidez dele, pela forma que ele falava, eu não queria frequentar igreja, né? Eu falava assim, quando eu envelhecer eu vou, quando eu envelhecer eu vou. Só que aí Deus começou a me cercar de todos os lados. Deus colocou uma menina cristã na escola, e eu lembro como se fosse hoje. Ela era um amorzinho, amorosa, e ela ficava cantando aquele corinho. Quero que valorize o que você tem. Ela ficava cantando a noite inteira aquele corinho. Não, desculpa, a manhã inteira, que a gente dava de manhã. E Deus foi me cercando, a professora de inglês era cristã, e Deus foi me cercando de todas as maneiras. Só que aí era muito difícil para mim, porque, tipo assim, eu tinha uma concepção dessa forma. Eu canto pagode, mas eu canto sobre o amor. Eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não era aquela pessoa que ficava com as pessoas quando eu ia tocar. Eu sempre fui muito de boa, muito tranquila, então eu falava assim, minha vida é tão, sabe, eu não apronto, não faço nada, eu não preciso ir para a igreja, né? Só preciso ter Deus no meu coração. Meu pensamento na época. E aí eu lembro que eu era uma pessoa tranquila em questão a me relacionar com as pessoas, porém eu era o tipo de pessoa afrontosa, como eu já falei. Então, eu ia para a porta da igreja tocar pandeiro na porta da igreja. Disfarçadamente, eu ia lá, tirava o pandeiro da capa, começava a fingir que estava ensaiando, porque a igreja era na frente de um ponto de ônibus, atrapalhava os cultos. E aí eu mudei de casa e a igreja que eu atrapalhava os cultos mudou para a mesma rua da casa que eu tinha mudado. Eita! E aí a minha irmã, mais nova, já tinha se convertido e já tinha também um jeitinho. Deus foi me cercando de todos os lados. Ela falou assim, Ti, vamos visitar a igreja aqui na frente. Era atravessar, Rafa, era atravessar, você chegava na igreja. Aí eu falei assim, não, o Taírton, que é meu irmão, né? Fica com esses negócios, se eu não for pra igreja, eu vou pro inferno. Eu quero provar pra ele, que eu quero ver se eu vou pro inferno. Não faço nada de errado, eu só toco meu pagode, que não sei o quê. Ela, não, vamos só pra conhecer, eu não quero ir sozinha, por favor. Ela fez aquele olhinho de gatinho de botas, sabe? Já assistiu o Gatinho de Botas? Já, já. Ela me convenceu e eu fui. Quando eu cheguei lá, assisti o culto e o pastor estava revelando a vida de todo mundo. Só que, na época, eu acredito nisso agora, tá? Na época, eu não me lembrava disso. Eu lembrava dele vagamente, mas eu não lembrava que eu atrapalhava os cultos da igreja dele. Uhum. Porque eu era meio perturbadinha. Mas ele lembrava de mim. E aí ele falou assim, olha, Deus me mostra que tem uma jovem aqui que toca pandeiro. Era eu, que ele já sabia que era eu.
E Deus me mostra que essa jovem vai ser muito famosa. Só que ela vai perder tudo. Aí eu falei, sou eu, tenho certeza que sou eu. Ele vem aqui na frente receber oração. Aí eu orei tudo com ele. Aceitei Jesus naquele dia, mas tipo assim, só pelo oba-oba de você famosa e aqui aceita, né? Essa igreja aceita alguém que toca pandeiro. Porque meu irmão era da Assembleia. E aí voltei para casa. E quando eu voltei para casa, meu irmão, ele é desenhista. Então ele estava selecionando algumas revistas para desenhar. E eu cheguei toda afrontosa. Falei assim, Ayrton, você falou assim que pagode não é de Deus, mas o pastor falou que eu vou ser muito famosa. Mas ele não falou que pagode era de Deus, ele só falou que eu ia ser famosa. Aí Verdade. ele olhou assim, não é? Aí eu falei assim, e o pastor falou que eu vou ser famosa, então eu vou ser famosa. Porque ele é muito usado por Deus, que não sei o quê. Ele olhou para mim e falou assim, se eu sou homem de Deus, não vai demorar 8 meses para isso cair por terra. Eu falei, então tá bom, vamos ver. Nossa. Afrontosa. Passou o tempo, passou uma semana, eu fui de novo para a igreja. Passou 2 semanas, eu fui em todos os cultos da igreja. E aí eu me apaixonei por Jesus. Mas eu me apaixonei de uma forma que eu comecei, na hora do ensaio do pagode, a falar que eu estava com cólica, com dor de cabeça, eu não queria mais. Só que a gente tinha acabado de comprar uma aparelhagem caríssima e minha irmã, como ela assessorava, ela conseguiu um contrato maravilhoso e eu ia gravar para o pagode, né? Porque, como eu falei, eu componho desde os 9 anos. Só que eu não queria mais, eu queria Jesus. Eu não queria mais saber de pagode, eu queria Jesus desesperadamente. E eu ia para todos os cultos e orava muito, pedia muito para que Deus tocasse no coração da minha mãe, para que a minha mãe se convertesse e entendesse que eu queria louvar somente a Jesus. E aí passaram-se 7 meses. E engraçado, Rafa, que minha mãe, ela não ia para a igreja, mas como era só atravessar, na hora que ela estava lavando roupa, ela me ouvia cantar na tarde da bênção, ela ia lá, sentava na calçada, me ouvia e depois entrava. Então Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe também através do louvor. E aí passaram-se 7 meses e eu fui convidada para um batismo na quadrangular. Quando eu cheguei nesse batismo, eu sentei no último banco, eu cheguei atrasada, porque minha mãe foi na frente com as minhas irmãs, que minha mãe já começou a entrar nos cultos e receber oração. Então, eu cheguei atrasada porque eu estava muito triste, porque eu não queria mais tocar para o mundo, eu queria viver somente para Jesus. E aí eu estava decidindo se eu ia ou não ia, e fui. Quando eu cheguei lá, estava o tanque batismal, né? Um pastor, um senhorzinho bem velhinho, e aí batizando aquelas pessoas, e eu falei assim no meu coração, Senhor, como eu quero ser batizada hoje? Como eu quero largar essa vida de pagode, eu não quero mais tocar. Eu não quero mais ir para a igreja e receber oração para o Senhor abençoar a minha noite que é tocando. Porque eu descia do palco e eu ia lá nas mesinhas que estavam nos lugares, eu pegava na mão das pessoas e falava assim, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu tinha acabado de tocar pagode. Jesus tem uma obra na sua vida, vai para a igreja, Jesus te ama muito. Tipo assim, as pessoas olhavam, tava com cerveja, tipo assim, eu sabia que aquele não era o meu ambiente, eu não queria mais ficar naquele lugar.